nós teremos agora uma nova mesa em homenagem a Gita Mindlin, a conservação do acervo bibliográfico. E para compor a nossa mesa, eu tenho a honra de chamar a Cristina Sanches Moraes, do Senai. Uma salva de palmas para ela. A Ana Paula Hirata Tanaka, uma conservadora. Flávia Brito do Nascimento, do CPC USP. E como mediadora, a Andrea Wojcicki Hubert, daqui da BBM USP. Boa tarde. Em nome da Biblioteca Brasiliana Mindlin, agradeço a presença de todos nesse auditório, aos palestrantes e aos que nos assistem pelo YouTube. É impossível falar da BBM sem falar de José Mindlin, que iniciou essa história ainda muito jovem, concretizando mais tarde esse sonho ao lado de sua companheira de vida, Gita Mindlin. Advogada de formação, Gita abraçou o propósito de preservar a coleção Mindlin, buscando especialização em restauro em muitas universidades, especialmente na Itália, Espanha, França, Estados Unidos, porque não tínhamos cursos de formação aqui no país. E como esse amor pelos livros transcendia o amor pela própria biblioteca, Gita foi uma das precursoras na criação de cursos de formação e de especialização em conservação e restauro de obras bibliográficas, aqui em São Paulo, fundando com a amiga Teresa Brandão a ABER, Associação Brasileira de Encadernação e Restauro, que existe até hoje, e o curso profissionalizante do Senai, também contribuindo ainda com essa formação dos profissionais. E hoje, seguindo seus passos, o Laboratório de Conservação Preventiva Gita Mindlin, parte integrante da BBM, atua há 10 anos preservando a coleção Mindlin, para que essa e futuras gerações de estudantes, pesquisadores e amantes dos livros possam continuar a se valer dessa brilhante coleção. A ela, dedicamos carinhosamente esse momento, com um agradecimento pelas lições e pela herança deixada. É com grande alegria que iniciamos mais uma mesa de conversas em comemoração aos 10 anos de atividade da BBM, com a temática da preservação de acervo. Passaremos, então, para as apresentações e, ao final, a perguntas da plateia. Passo a palavra para Cristina Sanches Moraes, responsável técnica e instrutora restauradora de obras de arte e documentos gráficos da Escola Senai Teobaldo de Nigres, aqui de São Paulo. Boa tarde a todos. Uma singela homenagem, acho que do que eu vou falar, do que eu vou mostrar para vocês, mas coloquei esse nome de apresentação, né? O legado de Gita Mindlin e Teresa Brandão, no Laboratório de Restauro do Senai São Paulo. Porque, realmente, ali nós tivemos, mais ou menos, pela última contagem, 2.000 alunos, passaram por nós muitas obras raras, cheguei a 1.100, que a gente conseguiu catalogar e contar, por números. Tem muitos atendimentos a pessoas particulares, a instituições, e é um legado realmente de Gita e de Teresa. Os dois nomes têm que ser muito lembrados ali no laboratório. O laboratório foi fundado em 1994, nas dependências de uma escola técnica, que foi como elas conseguiram disseminar, eu acho que a preservação e muito mais o restauro.
com o objetivo justamente de colaborar nessa parte da preservação do patrimônio. Essa nossa escola é uma foto singela da portaria. Dentro dela, nós estamos localizados no bloco B, hoje, com o laboratório de restauro. Em 2004, passou a ser da administração Senai, totalmente, e a nossa missão ainda é a de preservação do patrimônio, bibliográfico, documental, principalmente. Todo mundo que ama livros, na verdade, é um legado que a gente tem de aprender a preservar, né? Tanto os nossos livros particulares quanto livros institucionais. Eu acho que isso está sendo passado de pessoa a pessoa ali. Lá dentro do laboratório, ele faz parte, então, de um dos setores da escola, né? A escola ela é dividida entre artes gráficas e celulose e papel. Aqui é uma aula de reconhecimento dos processos gráficos dentro de uma tipografia. A gente também tem 30 horas de um curso voltado para fabricação de papel, entender o processo de papel, como que ele é, o que compõe e todas as suas estruturas, vamos dizer, de processos químicos, como que ele é fabricado, qual a extração da madeira, como é feito hoje em dia, que vai ajudar muito o conservador, o preservador, a manter esse suporte vivo por mais tempo. Essa aqui é uma aula de papel artesanal. Nós temos também 30 horas de um curso na parte de reconhecimento de tintas de impressão, juntamente com identificação desses processos de impressões que existem, né? Aí é o professor Ederson também, que está sendo representado por esse laboratório, junto com uma equipe de alunos. Aqui já dentro do espaço do laboratório, e aí eu já vou começar a falar um pouquinho sobre as diferenças dos cursos. Os que eram ministrados na época Senai e Aber juntos, nós tínhamos 2 cursos, praticamente 2 pós-graduações. Elas eram bem extensas, de 360 horas uma, e 372 praticamente da última turma, né? E nós, quando passamos para a nova administração, o curso mudou. E aí a gente ficou com vários cursos de iniciação à conservação e preservação, que seria aquele ligado à biblioteca, o uso de livros que todo consulente pode levar para casa, voltar com esse livro para a biblioteca depois para devolver, e ele está com diversos pequenos danos. Então, às vezes, danos de lombada, de capa, a capa solta, uma folha do miolo solto, e a gente aprende depois a reconstituir esse livro novamente. E ele volta a ser, então, emprestado aos alunos, né? Ao seu consulente, ao público geral. E ele é um curso de iniciação, que é justamente esse Recuperando Materiais Encadernados. Existe um outro curso também, de iniciação, mas ele é voltado mais a uma primeira qualificação profissional, que é o de preservação de acervos em papéis. Este daqui, pela modalidade que ele foi criado, ele é um curso gratuito. Então, geralmente, todas as turmas que a gente consegue formar é para a comunidade, num público geral. E ele chama justamente isso, preservação de acervos em papéis. Ele é, então, um curso de 160 horas, é onde a gente tem aquele espaço das aulas de tintas, da fabricação de papel, onde, dentro das aulas, a gente tem aulas de educação patrimonial, a gente faz algumas visitas em algumas instituições e depois a gente faz exercícios para identificar quais são os problemas e o que a gente pode melhorar nesse processo de acervo, o que a gente pode preservar desse acervo. E dentro deles também tem muitas aulas do processo de higienização, salvamento de sinistros. Então a gente já educa esse primeiro público ao que pode fazer numa primeira olhada no seu acervo, tanto pessoal quanto também institucional, né? Aqui são aulas de educação patrimonial, então, representadas aqui pelo espaço da Bienal, do Wanda Svevo, da Museu
São 3 museus que tem aqui. Da Santa Casa, o Museu da Imigração, exatamente, e lá com o Leandro, né, Lê? Você está aí também, na foto. Então, os alunos acabam vivenciando ir até esses espaços para conhecer um pouco como é um ambiente institucional, né? Então, eles passam a fazer a visita com algumas guias, vamos dizer, que eles vão elaborar para entender o que é esse objeto e por que ele está sendo preservado num arquivo, num museu ou numa biblioteca. O que é o objeto raro? Para ele dar o valor realmente, ao pegar numa obra, não fazer qualquer tratamento, né? Tem que ser um tratamento voltado para uma obra rara, para uma obra específica, ou tendo um valor emocional ali ligado àquela obra. Alguns vão se reconhecer aqui, mas depois a gente tem uma outra categoria de cursos também, que eles são oferecidos como cursos de 40 horas, para uma formação também já em andamento, que são cursos, então, de acondicionamentos, cursos de encadernação, conservação de livros e documentos, fotografia para registro documental, química aplicada à conservação e restauro e celulose e papel para conservadores. Todos esses têm 40 horas, onde são diversos profissionais lá dentro do próprio Senai que dão. Aqui são 3 tópicos só que eu costumo dar. Geralmente são outros profissionais que vão ministrar os cursos. Aqui são algumas aulas aqui do curso de conservação de livros e algumas curiosidades, né? Dentro da escola a gente tem todo um setor de acabamento, onde eles fazem a finalização dos livros, né, e de documentos, o enobrecimento, vamos dizer, do material gráfico. E muitas vezes a gente tem várias dúvidas. Então, a gente recorre ao profissional da área que atua ainda fazendo o fechamento do livro, esse enobrecimento, para entender por que essa cola não desprende, por que quando você abre um gibi ou um livro comum, ele se arranca todinho, aquela cola cai, o que é isso, né? E eles vão acabando mexendo com esse material, entender como é um processo de costura industrial, então você tira as dúvidas ali na hora, como também dos processos de impressões que existem, né? Porque tem todo um parque gráfico ali dentro do setor da escola. Aulas também que a gente já ministrou em alguns lugares fora de São Paulo, como Uberlândia, Belém do Pará, Espírito Santo, aqui no próprio IEB da USP. Então tem várias lembranças aí de alunos e épocas diferentes lá do laboratório. Alguns tratamentos também de obras importantes, né? E as que não são tão importantes, mas são emocionalmente ligadas a uma pessoa, a um parente. A gente também faz um trabalho lá chamado de prestações de serviço. Esses trabalhos são cobrados e muitas vezes o valor não é tão significativo para o Senai, mas ele é um valor significativo em trabalho para a gente, para cada vez mais a gente se especializar melhor, para melhor atender tanto os alunos quanto também nessas prestações de serviço. Aqui algumas épocas diferentes, né? Salvamento da própria biblioteca, que estava deu um vazamento no final de semana, eles fizeram uma nova cobertura, e nessa cobertura que eles tiraram um pedregulho que tinha em cima, choveu. Então molharam todos os livros lá da Biblioteca Senai. Toca todo mundo do laboratório e ajudar a abrir livro, secar livro, colocar para secar. Então foi um treinamento intensivo no local, junto com todo mundo. E ao mesmo tempo alguns testes e coisas que a gente precisa fazer em outras obras também aí importantes. Uma do Web Memória, o outro do Museu Paulista, são obras diferentes que estão aqui. E aí eu posso dizer também uma outra coisa, que eu continuo achando continuo fazendo, na verdade, pensando como um legado deixado pela Gita Mindlin e pela Teresa Brandão, que é a popularização um pouquinho mais sobre conservação e preservação do acervo.
Foi um projeto da pandemia, na verdade, que você fica lá isolado, preso. Estava, na verdade, fazendo o meu projeto de mestrado nessa época, escrevendo sobre ele. E cadê os meus alunos? Cadê as pessoas que a gente ama? Trocar experiências e mostrar um pouco mais a respeito do trabalho de preservação. Uma turma que, às vezes, você tinha 16 alunos por turma, vinham 4 interessados no curso. Como é chocante isso para a gente, né? Um momento onde a gente ficou recluso, com muito sentimento, muita vontade de colocar em ativa, né, essa parte de preservar o seu acervo, como mostrar isso para as pessoas. E acontecendo tudo de uma forma virtual. Então, a gente criou o Ateliê de Restauro, que, na verdade, o que é isso? É mostrar um pouquinho do que é o trabalho da preservação para pessoas completamente leigas e sem nenhuma vontade ou nenhum pensamento que fosse de preservar o seu patrimônio. E aí a gente chega nesse momento aqui com algumas plataformas diferentes desse meio digital, com 11 mil inscritos no Instagram, 4 mil no YouTube e menos seguidores no Facebook. O que a gente viu ali de diferença? São os públicos diferentes. Essa nova moçada, modernidade, começar a falar um pouco com eles, o que é isso, o que é preservar as coisas do avô, as coisas que você tem em casa, as coisas do museu, o que é ir no museu, o que é ir em algum acervo. Então, a gente chega a um número que está pegando pessoas que nunca pensaram na parte da preservação. E ele não tem um intuito, nesse momento, de nada, a não ser mostrar justamente isso. Coisas que a gente não se preocupava, passar a se preocupar. Esse público, dá para ver muito bem a diferença entre tipos de perfil diferente de fontes de mídias digitais diferentes, né? Onde você tem um Instagram, que é uma coisa muito mais moderna, do novo, de coisas novas que estão aparecendo, e o Facebook, um público diferenciado que também vai ali. Então, essas diferenças também de quantidades de pessoas, né? Aí tem os contatos, o Ateliê do Restauro, e, por final, acabei colocando a foto, mas ficando na dúvida se ia pôr ou se não pôr, mas é quem representa, nesse momento aí, o Ateliê de Restauro e as coisas que a gente pode fazer. Gostaria muito de agradecer a todos, que foi um momento possível para mostrar um pouco sobre o trabalho, tanto do laboratório quanto desse projeto particular, que eu acho que está movimentando muito a minha cabeça e os meus finais de semana, né? E mostrar que todo mundo pode preservar um pouquinho o que tem em casa, né? Esse público mais novo. Gostaria, então, só de agradecer ao evento, à organização. Tudo foi maravilhoso, desde o convite até as coisas que a gente pedia de informação, vocês logo demonstravam esse retorno, tá? Aqui aos meus amigos, ex-alunos, alunos ainda aqui atualmente, que sejam representados nessas poucas falas, amigos do trabalho, coordenador e pessoas que trabalharam também comigo em outros projetos, pessoas queridas, mas não podia deixar de falar com o maior agradecimento. O pequeno aprendizado que eu consegui vivenciar com Dona Guita e com Dona Teresa, sendo passado para milhares de pessoas. Pelo menos um legado eu sei que ela deixou. E deixou como mensagem para todos. Preservação é possível. E é possível a gente preservar o que a gente tem em casa. Agradecemos a apresentação da Cristina, realmente é exatamente isso, né? A gente pode começar com o que a gente tem em casa, com as coleções que a gente tem, né? E entendendo a importância que existe, né? na preservação, na conservação de outros acervos também que a gente pode utilizar, né? Como as bibliotecas, os museus. Né? Eu acho que esse realmente é o grande legado, né? E que bom que vocês estão conseguindo dar continuidade, né, a essa semente que foi plantada, né, pela Guita
e pela Teresa, né? E aqui na nossa biblioteca, com o laboratório, né, de conservação preventiva, onde se faz essa parte de não só, né, a preservação, né, da coleção como um todo, mas também as intervenções mais especializadas nas obras como restauros, os reparos, né? E futuramente também a abertura do ateliê da Teresa Brandão, né, para o início de atividades em encadernação e, quem sabe, cursos também nessa área para formação, que a gente carece tanto aqui no Estado, né? Passo agora a palavra para Ana Paula Hirata Tanaka, é conservadora independente e pesquisadora na área de patrimônio cultural. Trabalhava anteriormente com restauração e conservação de manuscritos e atualmente trabalha com coleções e conservação preventiva e conservação remediada, treinando e coordenando diversos times interdisciplinares com experiência no Brasil, Espanha, Egito e Reino Unido. Alinhando suas qualificações em arquitetura e urbanismo e conhecimento base em design gráfico, ela expandiu sua expertise atuando como consultoria técnica e estratégica. Boa tarde, muito obrigada pelo convite à direção da Biblioteca Brasiliana. Muito obrigada, professor, diretor da Biblioteca, Alexandre Sais. Obrigado pela presença de todos. Que bom rever todo mundo, né? Colegas, amigos, estamos aqui de volta. E é um prazer e uma honra enorme estar aqui, principalmente nessa mesa, em homenagem à dona Gita Mindlin, que, retomando o que a Cris comentou, eu comecei lá na Aber. Eu era estudante da FAO e me interessei por encadernação e fui buscar curso de encadernação e fui parar na Aber. Então, eu sou cria da Aber. Eu comecei lá, uma mudança profissional, comecei com cursos de encadernação, conheci conservação e restauro, e por aí foi. Depois dos cursos da Aber, pequenos cursos de encadernação, que daí vários profissionais vieram para cá, eles traziam naquela época vários profissionais estrangeiros, e fiz o curso de laboratório Senai com a Cris, professora, com a Fernanda, professora também, e aqui colegas, e ano que vem a gente faz 20 anos, Leandro, nossa turma. Tá? Então é um marco, né? 20 anos estamos aí. Então, concordo com a Cris e é um legado da dona Gita e da dona Teresa Brandão Teixeira. Aquele espaço que elas criaram, a Aber, foi um espaço que exatamente muita gente se encontrou. Não foi a única e estamos lá. Enfim, é um prazer. O que eu vou fazer aqui é um pequeno resumo. Desculpa, aqui só está correndo. Vou fazer uma geral, dar uma olhada geral. O que é conservação e restauro de livros? Processo de tratamento interventivo, é um resumo parcial, porque muitas vezes me perguntam, mas o que é exatamente que você faz, como é, e não entendem. Mesmo quem é da área, que não é exatamente de livros, né, às vezes é papel, ficam algumas pontas soltas. Então, pretendo dar um panorama. Conservação de livros, formação do conservador restaurador de acervos bibliográficos, focando um pouco e depois expandindo, e atuação do conservador de acervos bibliográficos e conservação de acervos, e também daí fiz esse recorte 2013 e 2023, para a gente não voar muito. A nossa área de atuação eu sou conservador restauro de livros. Por que a diferença que a gente enfatiza livros? Livro é uma estrutura, tá? Não é um objeto tridimensional. E todos os elementos que existem nos livros, eles fazem parte dessa estrutura. Um simples cabeceado que vocês estão vendo ali, que aparentemente é simples, que vocês estão vendo no decado, o que é? Aquela parte bordada aqui acima na cabeça dos livros, é estrutural, faz parte da estrutura do livro. Então, para você tratar um livro, não dá para você tratar exatamente papel separado, ver de maneiras diferentes. E a encadernação é uma coisa e o papel é outra. Não.
porque a encadernação também vai responder à estrutura que o papel demanda. Enfim, você tem que pensar isso globalmente. Então, aqui são alguns exemplos, e também o que aparece, objetos gráficos, e foi retomando também o que a professora Ana Maria comentou na primeira mesa. Temos aqui os itens que ficam um pouco soltos, né, que você não sabe muito bem o que é arquivo, é biblioteca, como é que paira, então tem alguns papéis então soltos. E tem os mapas, que também às vezes fazem parte da nossa... Esse mapa grande é em pergaminho. E o que a gente lida? Eu peguei essa variedade de exemplos de obras que tratei, que são ou encadernações de brochura, tipo brochura, que é o mais comum, e que são extremamente especiais. A gente fala, não, tem esse outro que é um livro encadernado em couro do século XVI, uma encadernação específica, mas os do século XX também são especiais. A gente concorda, especial, tem a sua história. Então, nós lidamos com essa variedade de materiais, pergaminho, couro, papel, vários tipos de papel, e estrutura para ou elementos soltos que estão simplesmente dentro de um envelope, e temos que lidar com essa variedade imensa de material. Isso tudo tentando reforçar a gama que a gente lida quando lida com o objeto livro, bibliográfico. Então, uma geral do que é conservação de restauro de livros, algo muito sintético e rapidamente, como é o processo, tá? É um resumo parcial, e isso é um tratamento interventivo, isso é um restauro mesmo. Então, a gente faz documentação fotográfica, e isso é essencial, é primordial para ver um registro de como a obra estava, é um documento, tá? Nosso também, como é que chegou a obra, e também para o cliente, dito o cliente, seja uma instituição, seja um cliente particular, e o que foi feito. É uma praxe, faz parte do nosso tratamento. A higienização, e quando sendo obras raras, na higienização, nós pensamos, é algo simplesmente mais fácil, é mecânico, não é. Não é. Alguns elementos que estão dentro de uma... E assim, você não deve retirá-los, porque eles são elementos que fazem parte... Podem vir a ser, hoje, um registro de pesquisa de um pesquisador, de um biólogo, se você tiver algum elemento, por exemplo, um botânico, e a gente retirar. De proveniência também, por onde esse livro passou. Então, o que se diz? Em certos livros você tem critérios de higienização, a gente não limpa, porque você pode estar tirando evidências desta obra. Enfim, o desmonte do livro, o que é? O desmonte do livro tem uma costura, você retirar essa costura, desmontar o miolo, a capa, e para remontar a gente faz o que chama um mapeamento de costura e da encadernação, você anota como é que estava essa sequência, como é que eram os cadernos. Um tratamento aquoso, que é, se for o caso, tá? Lavar opa, foi. Seguindo, pequenos separos. O que é? Depois de tratamento aquoso, nós fazemos pequenos separos, ou, no caso, não, se não tiver o tratamento aquoso, fica pequeno separado. Tem um rasgo, uma perda, rasgou um papel, perdeu um pedaço do suporte, vinco, dobra. Isso tudo não é um tratamento estético apenas, a gente tem um tratamento estrutural, e para estabilizar a obra, isso é que é importante, tá? É essa a questão. Aí viramos para a encadernação. O que é? Costura. Nós costuramos manualmente. As pessoas me perguntam, mas você usa uma máquina? Não, é na mão. Tá? É a mão, e cada livro existem diversos tipos de costuras. Tem costuras históricas, e cada tipo de livro você vai, se não houver uma costura que você vai reproduzir historicamente, ou não tiver que fazer um reparo nessa costura, você precisa pensar qual é o tamanho do livro. Nesse caso, esse livro é em dimensões grandes, como é que ele vai ser melhor estruturado. E detalhe, para você fazer um reparo num livro histórico, você precisa saber como é que ele foi feito. Então, tem toda uma pesquisa, você tem que entender que tipo de costura foi realizada naquele momento, para não ficar um Frankenstein, né? Enfim. Pequeno separo, e aí aprender as capas, novamente, aqui um detalhe mostrando como é que a capa é presa à estrutura, ao miolo do livro, o cabeceado e os revestimentos.
Conservação de livros, muitas vezes a gente recebe um livro que a ideia não é passar por todo aquele tratamento interventivo, que o tratamento anterior que vocês viram é uma cirurgia. É quando a gente compara sempre com medicina, é um tratamento cirúrgico, você precisa ir para a sala cirúrgica. Às vezes não, é preventivo ou pequenos reparos ou é curativo pontual. Neste caso, por exemplo, a coifa, essa parte de cima que você vê, se vocês veem na lombada do livro, chama coifa. Também é estrutural, fez um pequeno reparo. Ou muitas vezes colocamos dentro de uma caixa, não é por isso, não consegui resolver, não, é um respeito e esses critérios e essa experiência do que fazer, de como fazer, até onde ir, é o que nós vamos ver agora. A formação do conservador e restaurador de acervos bibliográficos. Colocava acervos bibliográficos porque era o tema, mas podemos usar para arquivos, materiais e papel. Eu vou focar papel porque é a minha área. Eu não sou de tela, eu não sou de arquitetura, eu não sou de obra de escultura. Então, é intermultidisciplinar, teórica e prática, como a Cris já mostrou. Temos muita teoria que a gente busca nos livros, na literatura. Eu digo que a gente aprende nos livros e com os livros. Porque, às vezes, um livro chega para a gente, é a mesma coisa que um paciente, não há uma receita a ser seguida, de bolo, faço isso, isso, isso. Primeiro, você vai pesquisar qual é porque mesmo 2 livros iguais, fisicamente, eles podem ser de bibliotecas distintas, eles têm histórias distintas, então, o mesmo dentro de uma biblioteca tem histórias diferentes. E esse conhecimento e essa troca de informação, a gente sempre costuma trocar essa parceria com o bibliotecário, com o arquivista, com o museólogo, com o curador. É essencial, porque nós conhecemos a materialidade do acervo, nós lidamos com ele, né? Mas, para complementar, isso eu não consigo fazer, e eu creio que os meus colegas também aqui, a gente precisa saber da parte do curador, qual é o conteúdo, qual é a história dessa obra, onde todas as informações, onde ela vai ficar, onde ela ficou, porque conforme for depois, se você faz um tratamento idealmente feito, todo aquele tratamento que eu mostrei de restauro, ela for para um ambiente que não é adequado, já não vai valer nada. Então, toda essa visão de todo, a gente precisa ter antes de fazer um tratamento. Tá? E essa troca que a gente tem é seja o cliente que eu digo, seja a instituição, o cliente particular, mas esse bate-bola que a gente costuma ter. E aqui passando, aí a pesquisa, sim, literatura, e, de novo, nos livros, com os livros, é importante. Aqui são fotos fazendo um pergaminho. Pergaminho, o que é? É couro com um tipo de tratamento. E num curtume, como é feito? É duro demais isso de fazer, é difícil, fazer um trabalho braçal pesado. Chanfrando o couro, e aqui mostrando, tem um boneco de o que seria uma estrutura de uma encadernação, e que fizeram bem didático como é que é a estrutura. Colas, cada tipo para cada tipo de intervenção, você tem a cola adequada, o adesivo adequado, a consistência adequada, enfim. Cada um tem um detalhe, cada obra é única. Teste de solubilidade. E na questão da encadernação, esse no meio que vocês estão vendo, esse achurado, é exatamente alguém que pesquisa a capa. Tá? Tem a gravação que está na capa, todos esses roletes, esses ferros de gravação que estão impressas, gravadas na capa de couro, nesse caso era uma capa de couro, servem de pesquisa, porque muitas vezes servem de proveniência de onde foi feita essa encadernação. Então, um livro que pode estar, não sei, na Espanha, mas, na verdade, esse tipo de encadernação, ou esses ferros foram encontrados num ateliê, num escritório na Holanda. Isso, para um pesquisador da obra material, do livro, da história do livro, ou, enfim, de comércio de livros, né, é essencial. Ele vai traçar toda uma história. Então, nos cabe
preservar toda essa materialidade do objeto. Tá? E por isso a gente precisa saber da história através de todos com os curadores. E a nossa atuação é curativa, tá? Como a gente mostrou, a gente intervém, a gente opera, né? Agora, quando tem, por exemplo, essa foto da infestação de cupim, é o terror, é um horror. Espero que vocês nunca tenham chance de pessoalmente ter isso daí, foi pessoal, foi, enfim, é um horror. Nós atuamos, remediamos, mas também a gente ajuda no planejamento, colaboramos exatamente na parte preventiva. E uma biblioteca, exatamente por a gente não adianta a gente observar o livro unicamente, nós temos que ver todo esse conjunto esse acervo, como é que ele está. Então, a parte preventiva, de conservação preventiva, também é em conjunto com o bibliotecário, com o museólogo, que também atuam nessa área, e essa troca de informações a gente complementa, eu acredito. Eu acho que não há um sombreamento, como disse um outro dia o Antônio, que a gente conversando, o Antônio, que é químico do Arquivo Nacional. Não, mas eu acho que é um complemento. Eu acho que podemos colaborar e trabalhar juntos com diferentes olhares, diferentes experiências, e um complemento ao outro. E também de espaços. Então, muitas vezes não adianta a minha formação é arquitetura, mas eu nunca atuei diretamente em projeto. Mas, então, essa visão de todo, na hora de criar, de desenhar, assim, por exemplo, como esta biblioteca, houve um planejamento, uma pesquisa, que ela foi construída para guardar os livros, para guardar um acervo. Então, tem uma necessidade. É a mesma coisa de você construir um hospital. Quais as demandas físicas, materiais necessárias? Tá? Uma parte técnica de como é que se responde isso. Como podemos colaborar? O recorte aqui que eu achei melhor fazer, que eu decidi, de 2013 e 2023, cobrindo esses 10 anos, o que eu ando acompanhando nesses 10 últimos anos, o que está acontecendo mais frequentemente, quais as questões que estão ebulindo nessa área. Pelo menos isso é pessoal, tá, gente? Não é algo, não quero que seja englobar, fechar a história. Digitalização de livros, claro, veio já há muito tempo, vem vindo cada vez mais, é acesso, tá? É preservação, isso tudo. Agora, a questão dos livros, como eu mostrei para vocês, livros têm especificidades que é tridimensional. Isso tem um colega também que atua, que é conservador de livros, italiano, e ele tem uma pesquisa exatamente como fazer a representação, a pesquisa para essa tridimensionalidade, para essa materialidade ficar, para você poder enxergar essa tridimensionalidade na tela, numa tela, que é bidimensional. E como preservar isto? Né? Ok. Desculpe. É um desafio, é um dos desafios. Isso eu queria que na próxima mesa eles poderão dizer um pouco mais. Então, é isso. A digitalização é essencial, agora não vai substituir o objeto livre. Volta e meia, vem um pesquisador que ele precisa ver como é esse couro. Ele precisa olhar, observar com cuidado, com detalhe, ou aquela estrutura que não é visível digitalmente. Então, estamos aqui. Ou um arquivo. Um arquivo também não é descartado porque o papel você não consegue aprender, você precisa vê-lo ao vivo. Bom, na materialidade, o que nós lidamos? Quais são essas 3 questões que eu venho acompanhando? A digitalização, a pesquisa do material, do objeto livro, que são os dados observáveis que a gente vê em acervos, e comparativos com proveniência, isso tudo através de pesquisas enfim, proveniência e de histórico, enfim, me perdi.
Métodos analíticos que vêm evoluindo com as ferramentas diferentes, equipamentos analíticos. Hoje em dia temos aqui com várias parcerias dentro da própria USP, com a professora Márcia, por exemplo, da Instituto de Física. Então, pesquisas com imagem, que não, daí não precisamos, pesquisas, análises que não é invasivo, não precisa ser tirar uma amostra para fazer uma análise química. Muitas vezes, através de análises físicas, conseguimos descobrir proveniência, por exemplo. Codicologia, e hoje em dia há uma pesquisa que vai para a biocodicologia, uma pesquisa de proveniência, por exemplo, de pergaminhos. Qual tipo de pele que no visível você não consegue identificar? Que tipo de animal que era aquele? E isso também traça toda uma proveniência do objeto, se foi produzido, que tipo de animal, se oh, meu Deus. Bezerro, cabra. Como? Bezerro, cabra. Não, bezerro, cabra é fácil de ver, mas havia uma dúvida de um animal alce, né? Então, se não sabia ao certo. Enfim. E dentro da nossa área também ecoa hoje em dia, como todas as instituições, como a sociedade, como um reflexo de sociedade, inclusão e diversidade. E eu retomo ali minha experiência da ABER, que eu não vinha, o livro eu fui parar ali, não tinha um histórico de família, não tinha um histórico de colegas, era o interesse, e ali eu senti acolhida, pertencida, e encontrei várias pessoas que também sentiram a mesma coisa, que estavam ali. Então, agora, o que eu gostaria de fechar é, refletindo essa proposta do seminário, puxei o texto que foi falado no texto da ementa do seminário, que é pensar conjuntamente sobre o papel da Biblioteca Brasiliana na sociedade brasileira contemporânea. Então, eu puxei um paralelo com uma reflexão que me acompanha desde que comecei a atuar na área de conservação e restauro, em especial nos últimos 12 anos, eu puxei um pouco mais. O papel do profissional conservador de acervos bibliográficos, trazendo recorte no que atuamos em e para acervos no Brasil. Eu acredito, e puxei aqui uma frase da Hélia Marçal, que ela sugere que o conservador como mediador no processo de decisão, de tomada de decisão, porque temos todo esse conhecimento material, tá? E que traz esse elemento novo, essa experiência para o processo de tomada de decisão. Ela sugeriu isso daqui porque ela faz uma pesquisa, na verdade, de performance, e que é essencial que um conservador ali, como você vai arquivar uma performance, vai gravar, vai escrever, descrever, mas também acho que para a gente também nos cabe, tá? E o que eu queria agradecer é que é maravilhoso que essa instituição é uma luz, para mim eu acho uma luz, né, do porte da Biblioteca Brasiliana, Guido José Mindlin, dentro de uma universidade pública, e que siga dando o devido destaque aos acervos bibliográficos. De novo, estou abrindo aqui o parênteses. O devido destaque a esses acervos bibliográficos como lugares de preservação da memória e instrumentos para reflexão sobre a história e a cultura brasileira. E agradeço que sigam proporcionando aí o complemento, proporcionando espaços como esse seminário para prosseguirmos o debate a respeito e expandi-lo, como busquei fazer nessa apresentação. Então, colocando a nossa área aqui. Gente, obrigada à instituição novamente, e os laboratórios também pelos usos de imagens dessa apresentação. Obrigada. Obrigada, Alô.
Obrigada, Ana Paula, por apresentar um pouco das atividades do... Pronto. Obrigada, Ana Paula, por apresentar um pouco das atividades, né, que são muitas dentro da área de conservação e restauro. Eu acho que é muito importante mostrar um pouco do que se faz, né, com relação ao livro em especial, porque muitas vezes a gente conhece um pouco das intervenções que são feitas em obras de arte, né, em tela, em restauração, principalmente desses objetos, né, e do livro parece que se pensa numa encadernação simples, né, e não um processo de restauro que é bastante complexo, né, e que exige bastante planejamento também de toda uma equipe, né, para isso, né, e sempre seguindo essa linha, né, de até onde eu posso intervir nessa obra, né? Aqui no laboratório, às vezes as pessoas perguntam: mas vocês não têm vontade de sair desmontando essas obras e ver que tipo de papel e dando banho, né? Tem muita curiosidade do banho para clarear a obra. Eu disse, não, né? Eu acho que a gente tem que entender que cada obra tem a sua história, né? Seguiu por um caminho aí de anos e anos, né? E a gente precisa respeitar isso no processo de restauração também, ou de conservação, ou de um pequeno reparo, né? Um acondicionamento. E tudo isso exige um planejamento, né? Então, muitas vezes, o próprio conservador, o restaurador, ele guarda a sua curiosidade para ele, né? Como seria abrir essa obra, como seria fazer alguma intervenção maior, né? Mas eu acho que exige esse limite, né? Dentro da atividade, né? Muito obrigada. Passo agora a palavra à professora Flávia Brito Nascimento, professora na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, a FAO, bacharel e licenciada em História pela Universidade Federal Fluminense, graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, obteve título de mestre e doutora em Arquitetura pela USP, realizou pós-doutorado na Sorbonne, Paris, e é atualmente a diretora do Centro de Preservação Cultural da USP, o CPC. Bom, queria inicialmente agradecer muito a esse convite, é uma honra estar aqui nessa homenagem à Gita, à Mindlin e à própria BBM, que acho que é uma instituição que tem somado esforços desde a sua criação e acho que mais claramente, ou enfim, nessa gestão de participar na temática da conservação na Universidade de São Paulo. Então, acho que a própria proposta dessa mesa sinaliza esses compromissos institucionais, e é por essa razão que eu fui convidada, né, as parcerias que a gente vem estabelecendo. Cadê o Alexandre? Eu queria agradecer enormemente, então, ao Alexandre Sainz pelo convite. Acho que a minha fala aqui hoje é um pouco a partir do que a Cristina falou, né? Todo mundo pode conservar, então a USP pode. Eu acho que é nesse espírito a minha fala institucional. A minha preocupação aqui, e meu ponto de partida, é o Centro de Preservação Cultural da Universidade de São Paulo, que está sediado na casa de Dona Yaya e recebeu recentemente, desde o plano diretor aprovado no ano passado, o nome da casa de Yaya junto com a sua nomenclatura. Então, para quem não conhece, o CPC, como é conhecido, tem a sua sede nessa casa que fica no bairro do Bexiga, na região central. Ele foi criado ainda na década de 80, originalmente como uma comissão do Patrimônio Cultural da Universidade de São Paulo, e ele tem como missão assessorar a universidade na constituição de políticas institucionais no sentido da preservação do patrimônio cultural. Nos anos 90 e 2000, a comissão virou um centro de preservação cultural ligado à Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, do qual também essa BBM enfim, é uma instituição irmã, porque também é um órgão da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, e
passou a ter como sede a casa, que foi então restaurada, um próprio da Universidade de São Paulo, que recebeu não só essa casa, mas diversos bens imóveis da sua proprietária, Dona Yaya, cuja história vai ficar para um outro dia, ou um convite para quem não conhece, conhecer ou fazer uma visita à nossa instituição, acho que vale bastante a pena. O CPC tem, então, como missão, enfim, fomentar o debate sobre o patrimônio, constituir políticas públicas, além de ser o detentor deste bem cultural. Então, em linhas muito gerais, né, o CPC ele tem assim uma atuação que é voltada para a cultura e extensão no bairro do Bexiga, que é o único bairro tombado de São Paulo, no centro da maior metrópole da América do Sul. Então, a gente tem uma interação e um histórico de relações institucionais com esse bairro, com a comunidade. Ao mesmo tempo, tem uma preocupação com a salvaguarda da memória dessa mulher que foi diagnosticada com problemas de saúde mental e reclusa nesse imóvel, que recebeu diversas intervenções que são testemunho da história da saúde mental no Brasil. Ao mesmo tempo, então, tem como, e em paralelo, né, tem uma missão de pensar o patrimônio cultural da Universidade de São Paulo na sua múltipla dimensão, que é bastante complexa, com uma quantidade de atores e tipologias de patrimoniais que são um enorme desafio. Então, tem uma história institucional. Hoje a gente está organizado dessa forma, né? A gente atua no patrimônio material, na memória, nas referências culturais, na interação cultural, informação e comunicação, além da educação patrimonial. A gente tem uma série de publicações, tem uma revista científica, que eu aproveito para convidar quem tem interesse ou publicações. É uma revista que, enfim, tem uma linha editorial de publicar trabalhos na área do campo ampliado da preservação, conservação. Então, volta e meia recebe artigos sobre conservação de tecidos, enfim. Então, quem tem trabalhos para submeter. Além disso, a gente tem uma atuação bastante diversificada, dentre elas, então, essa que eu vou falar agora, que é pensar o fomento à salvaguarda do patrimônio cultural. Então, a gente tem uma iniciativa dos roteiros do patrimônio da USP, que, enfim, essa BBM faz parte. Além disso, estamos com inscrições abertas para um concurso de imagens do patrimônio, no sentido mais ampliado possível. Então, a gente adoraria receber imagens que retratassem os temas hoje aqui discutidos, enfim, da bibliofilia, enfim, de toda essa discussão. E o que guia a nossa atuação institucional é a Carta Patrimonial da USP, que foi promulgada numa gestão anterior, que está estruturada a partir do artigo 216 da Constituição, que fala da indissociabilidade entre as funções universitárias de ensino, pesquisa e extensão, e entende o patrimônio no seu sentido mais ampliado como uma ideia de referência cultural, abarcando, então, celebrações, formas de expressão, patrimônio edificado, vida universitária, edificações, enfim, toda uma complexidade de possibilidades da vida universitária, as quais incluem, então, acervos de natureza arquivística, museológica, bibliográfica, em suportes analógicos, digitais, além disso, as várias criações científicas, artísticas e tecnológicas que a Universidade de São Paulo salvaguarda. Então, a gente tem, de fato, um desafio muito grande para pensar o tema, enfim, que essa mesa de hoje nos traz, no contexto da BBM, que é pensar o que é essa política, que é uma constituição de uma política de preservação de acervos na Universidade de São Paulo. Então, a primeira coisa é que essa compreensão, enfim, a própria ideia de acervo, ela é muito ampla e muito complexa, porque a Universidade de São Paulo, ela produz historicamente, desde 1934, um patrimônio documental, bibliográfico, científico,
e, ao mesmo tempo que ela produz, ela salvaguarda, e ela salvaguarda porque ela também pesquisa. Então, a gente tem uma variedade de possibilidades de acervos documentais, bibliográficos, arquivísticos, museológicos edificados, que demandam e têm demandado cada vez mais, numa era de preservação, enfim, numa era do consumo do presente, em que o patrimônio assume um papel muito importante no mundo contemporâneo, e na universidade, em que o descarte ele é uma ação de grande dificuldade. Então, a gente também é uma instituição produtora, mas também detentora e responsável por dar visibilidade e viabilizar a conservação e preservação. Então, além disso, a gente tem que promover processo de identificação desse acervo que é produzido. Então, tem laboratórios eu vou chegar nisso, tem laboratórios de pesquisa, tem pesquisadores privados, tem material de professores que, ao longo de 60 anos de sua docência, enfim, colecionaram e compuseram um acervo de grande preciosidade para, enfim, a história institucional. O próprio acervo da Gita, o fundo da Gita Mindlin está salvaguardado aqui, é um acervo importantíssimo que conta toda essa história que vocês tão afetuosamente mostraram, né? Nesse fundo documental tem a história dela, da atuação institucional que ela fez, embora, enfim, não tivesse ligado institucionalmente, mas assim como o dela, tem muitos na Universidade de São Paulo. Então, tudo isso para dizer que a gente tem um cenário de grande responsabilidade, e desde da minha gestão na casa a gente tem tentado pensar como de que maneiras a gente consegue construir políticas para, enfim, enfrentar o desafio da identificação, salvaguarda e conservação. Então, as parcerias institucionais foram estruturadas a partir de um grupo de trabalho de acervos na USP, que foi organizado, então, pelo Alexandre Sais e por mim, associados a uma rede de museus e acervos da USP, que já existia, e a rede de conservação preventiva, que também já estava instituída por esses vários profissionais que atuam aqui na USP com esses temas da conservação. Então, a gente começou a trabalhar e criamos um grupo de trabalho com uma perspectiva de identificação e atuação ao longo de um ano. Eu vou falar, então, do grupo de trabalho, do que a gente já fez, de um seminário que acabou de acontecer, mas também falar rapidamente, porque meu tempo, não quero estender o meu tempo, que essa é uma preocupação que tem algum tempo já, né? Assim, o CPC vem atuando nessa busca de identificação de arquivos, bibliotecas, museus, laboratórios de pesquisa e centros de memórias, desde os anos 90, com certeza, final dos anos 90, anos 2000, quando a gente teve um primeiro diagnóstico de potencialidades museológicas da USP, que foi publicado e feito pela professora Maria Cristina, que é professora do MAI. Depois, na sequência, foi feito um esforço de sistematização e publicização dos acervos. Vejam que eu estou falando ainda desse esforço de identificação, o da conservação, neste nível que as colegas de mesa, Ana Paula e a Cristina, mostraram, né? A gente tem esses esforços de maneira mais pulverizada, né? Mas eles acontecem a todo tempo na universidade. Mas um catálogo dessas coleções especiais e dos acervos museológicos e também bibliográficos foi publicado. Eu até trouxe aqui, caso alguém tenha, enfim, uma curiosidade, eles existem nas nossas bibliotecas. Depois, foi feito um pequeno folder focado mais nas coleções e acervos de museus, até que, finalmente, a equipe do CPC, no final de 2018, publicou este guia de museus e acervos, em que, lamentavelmente, as bibliotecas não foram contempladas, já que o tom das falas anteriores foi da biblioteca, só queria chamar a atenção para isso. Esse guia é o que a gente gostaria de fazer uma nova edição, né, Alexandre, brevemente, incluindo aí todo esse material que a gente está tentando identificar.
Mas esse guia foi muito importante, que foi a primeira, uma reunião já com verbetes e com uma identificação mais clara dos acervos que compunham, e da diversidade desses acervos. Enfim, eles estão localizados em diversos lugares de São Paulo, no interior. Isso gerou, então, uma exposição que depois ficou sediada na nossa sede, uma exposição na reitoria e depois na nossa sede. A ideia, infelizmente interrompida pela pandemia, era de que os acervos e bibliotecas fossem ao CPC e fizessem oficinas e ações aos domingos, enfim, nos horários que a gente atende o público. Depois isso se desdobrou, então, num processo de identificação um pouco mais afinado, mas que também, por razões institucionais da pandemia, foi interrompido. Até que, então, nós nos encontramos nessa gestão e criamos esse grupo de trabalho, que tem por objetivo, os componentes eu já apresentei anteriormente, mas que tem por objetivo tentar articular um trabalho em rede, uma agenda de debate, uma constituição de uma agenda comum para esse tema dos acervos na Universidade de São Paulo. Fizemos o encontro tem um mês exatamente, 18 e 19 de abril, com uma comissão organizadora que, enfim, principalmente de funcionários da universidade, pessoas que trabalham com a mão na massa, né? A ideia não era a gente teoricamente falar o que se faz, mas dialogar com quem de fato está lidando com esse material, tem a expertise, para usar um jargão, né? Tem a especialidade, conhece a complexidade, conhece as demandas, e, enfim, isso só foi possível porque esses profissionais já sentiram essa demanda anteriormente, se organizaram nessa rede de conservação preventiva e na rede de museus e acervos. Então, esse evento foi, então, feito como um encontro aberto e público para o diálogo. A gente não queria também chegar e palestrar para as pessoas que sabem tanto, mas tentar conhecer os problemas e fazer um primeiro reconhecimento fino de quais são as demandas. E aí o problema é bem grande, né? Então, a gente teve uma primeira etapa de trabalho, que foi uma inscrição por meio de formulários, em que a gente queria saber várias coisas, desde a tipologia do acervo, a idade, o tamanho, as condições, do ponto de vista da organização, da conservação, o que era o ambiente construído, do ponto de vista do uso, do estado de conservação, dos equipamentos, que é uma questão complicada, né, quando a gente fala de conservação, e por aí vai. Recebemos, então, 110 inscrições, então, que corresponde a 110 acervos, e aí acervos, então, incluídos centros de memória, bibliotecas, arquivos, laboratórios de pesquisa, porque tem laboratórios que têm acervos, desde laboratórios de acervos científicos, herbário, acervos, enfim, variados, até acervos bibliográficos, e bibliotecas também. Então, aí está um pouco o quadro da composição, do que a gente recebeu, centros de memória e bibliotecas, compondo um quadro bastante importante. Aí, do estado de conservação, né? Alguns resultados preliminares, tudo isso está sendo tabulado ainda, então, os problemas dos acervos com muitos itens precisando de cuidados de conservação, com alguns itens precisando e quase nenhum, enfim, e muitos precisando de restauro. Então, a gente tem uma demanda por essa temática, que a parceria aqui com a BBM e esse legado institucional da própria tradição de estudos da Gita, me parece que a gente tem uma possibilidade de trabalho. Então, enfim, a necessidade de reformas, enfim, tudo que a gente recebeu por esse formulário. E aí, no próprio seminário, assim, vou falar muito rapidamente, para a gente depois poder conversar, se tiverem perguntas. A gente demandou, isso aqui é um pouco a sistematização dos primeiros resultados, qual era a situação atual das pessoas. Então, os grupos de trabalho foram organizados a partir das temáticas,
e o que era a situação atual de cada acervo, organizados então nessas mesas de trabalho, o que a gente gostaria para o futuro, e depois uma dinâmica que foi organizada pela parceria com o Museu Paulista, e então que era que bom, que pena e que tal. Então o que era bom do acervo, para a gente não sair da chave enfim, que só temos coisas ruins, mas o que a gente tem de bom, o que a gente infelizmente não tem, e o que a gente pode ter. E uma sistematização final, e aqui está um pouco as imagens do que foram esses grupos de trabalho que aconteceram aqui na BBM, no IEB, e finalmente um pouco do que cada grupo foi tratando, um pouco a dinâmica do que bom, que pena, que bom que a gente pode ter esse evento, que pena que os problemas persistem, né? Quem trabalha com patrimônio e conservação sabe que os problemas são recorrentes, e aí algumas sugestões, criar um dia dos acervos, levar reivindicações para a reitoria e por aí vai. Então, a gente está nesse momento, acabamos de fazer esse evento, a BBM estava fazendo este evento aqui, o grupo de trabalho está se reunindo, a ideia é sistematizar e levar ações para diante, que eu espero que a gente consiga, são inúmeras demandas, eu não vou ler, mas só indicar, enfim, que elas são muitas, e existe uma comunidade mobilizada em favor dessa pauta da conservação. Então a ideia é que a gente possa brevemente oferecer cursos, a própria rede de conservação oferece, mas que, como a Andréia já sinalizou, né, que isso possa ser reforçado aqui no próprio CPC, tem uma demanda, e vocês mesmos testemunharam isso, né, como os cursos são tão importantes para a formação, que a gente consiga sistematizar e ter um relatório consequente, com visitas aos acervos, e que a gente consiga trazer de uma maneira mais efetiva e legítima essa pauta da conservação e dos próprios acervos como uma ação institucional da universidade pública, o que não é um desafio pequeno, mas eu acho que eventos recentes e traumáticos no Brasil mostraram o tanto que é importante a gente se envolver com essa temática e se responsabilizar institucionalmente. Então é isso, muitíssimo obrigada, eu agradeço. Obrigada, professora Flávia, que abraçou essa temática, né, da preservação dos acervos e, em especial, as preocupações e as discussões do dia a dia da rede de conservadores aqui da Universidade de São Paulo, né, com seus mais diversos acervos, e vem, né, demonstrando aqui, a partir dessa explanação, tudo que vem sendo planejado, trabalhado, né, junto com as unidades da USP, né, que seja uma união muito rica, né, e produza muitos frutos aí, porque nós realmente precisamos, os acervos merecem, né, essa atenção. Muito obrigada. Chamo novamente a Ana Paula, que vai representar a professora Isis Baldini, que infelizmente não pôde estar presente hoje por motivos de saúde. A professora Isis Baldini, ela é presidente da ABER, né, da Associação Brasileira de Encadernação e Restauro, e é com grande carinho, né, que a gente lembra da professora Isis, principalmente nas atividades aqui da Biblioteca Brasiliana, né, em que ela auxiliou muito o Laboratório de Conservação, que contribuiu muito para a minha formação também em conservação e restauro. E eu passo a palavra para a Ana Paula, que vai trazer um pouquinho das palavras da Isis para a gente. A Isis me ligou ontem à noite e pediu que eu viesse aqui representando a ABER. Ela está com dengue. E, infelizmente, a Gina Machado, que é vice-presidente, também, por questões de saúde, não pôde vir, então elas pediram desculpas. E eu vou ler o texto que a Isis me enviou. Ela ficou muito chateada, mas, infelizmente, ela não pôde vir.
E eu estou aqui porque eu sou associada da ABER. Ela falou assim, a Ana Paula vai estar lá já na mesa, e associada, enfim, fez parte. E eu fiz parte da diretoria, mas isso há mais de 10 anos, e não fiz parte mais da diretoria. Primeiro, eu gostaria... vou ler o texto da Isis, gente. Primeiro, eu gostaria, em nome da ABER, de agradecer ao professor Alexandre pela realização do evento, em especial a elaboração da mesa homenagem a Gita Mindlin. Fico chateada por não conseguir estar presente neste evento, pois Dona Gita sempre foi uma amiga muito querida e uma parceira de profissão por quem eu tenho imenso carinho e respeito. É, portanto, uma grande honra poder, mesmo à distância, homenageá-la. Na década de 1980, quando a Associação Brasileira de Encadernação e Restauro, ABER, foi criada, a área de conservação e restauro de livros e documentos era muito diferente do que estamos acostumados a vivenciar em nosso cotidiano atual. Havia uma significativa carência de informações técnicas, estimulada pela falta de literatura específica e pela inexistência de cursos voltados exclusivamente para a conservação e restauro de papel. Essa situação se agravava pelo escasso e pontual interesse das instituições em investir na formação do seu corpo técnico e pelas dificuldades de obtenção de bolsas de estudo para os interessados que não possuíam vínculos institucionais. Esse vácuo na formação do profissional era agravado pela inviabilidade de acesso a produtos e materiais de qualidade, desenvolvidos especificamente para a área, devido às obstruções ocasionadas pelas leis de importação vigentes. Todo esse quadro impactava significativamente a qualidade dos trabalhos realizados e o próprio desenvolvimento da área, uma vez que não havia a base necessária para construir alicerces teóricos e críticos que pudessem estabelecer metodologias, normas e procedimentos. É nesse cenário, e conhecendo a importância do patrimônio bibliográfico e documental como parte relevante na formação da identidade de um povo, que a encadenadora Teresa Brandão Teixeira e a restauradora de livros e documentos Gita Mindlin, juntamente com um grupo de encadenadores e restauradores, criaram, em 1988, a ABER, uma entidade civil de direito privado sem fins lucrativos, com sede na cidade de São Paulo. O objetivo da associação era congregar profissionais e amadores ligados direto ou indiretamente às atividades de conservação e restauro, visando difundir conhecimento e proporcionar treinamento técnico, sempre tendo como norte principal o estímulo da cultura do livro. Desde sua criação, a associação procurou minimizar as lacunas na formação do conservador de livros e documentos, contribuindo para a promoção, o fomento e o intercâmbio de conhecimento na área, por meio da realização de cursos, seminários e workshops com profissionais renomados, entre os quais se podem citar Godelieve Dupin de Saint-Cyr, encadenadora francesa do Atelier d'Arts Appliquées de Vésinet, não falo francês, gente. Ariel Guerra, químico especialista em conservação de papel, e professor titular da Universidade Politécnica da Catalunha. Bernard Middleton, encadenador inglês da Central School of Arts and Crafts. Mark Rosa, chefe do Departamento de Conservação da Huntington Library. Paula Leon, conservadora chilena que trabalhou na Huntington Library, isso Estados Unidos. Tá? Michael Burke, encadernador inglês. David Sellers, também encadernador inglês, e Ana Beni e Pedro Barbatiano, San Milan, do Laboratório Barbatiano e Beni Patologia e Restauração de Papel, da Espanha. A cultura e a multidisciplinaridade oferecem, a associação ampliou seu escopo inicial e proporcionou cursos direcionados às diversas manifestações artísticas que utilizavam o papel como suporte, assim como também para a área de preservação. Dessa forma, foram ministrados, além de diversos cursos e workshops de encadernação flexível e não flexível em pergaminho, encadernação francesa, encadernação de obras raras, encadernação long stitch, encadernação Bradel, encadernação clássica, encadernação medieval, incluindo cabeceado e caligrafia.
Também os de Química, voltado para a conservação de papel, de conservação e restauro de obras de arte, de livros de artista, de controle ambiental, de sinistros, de gerenciamento de riscos, de controle biológico, dentre outros. Os cursos aconteceram não apenas em São Paulo, mas também no Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Curitiba, Belo Horizonte, Belém e Brasília. Paralelamente a esse trabalho de formação continuada e objetivando uma contribuição mais efetiva e sólida na formação técnica, a ABER elabora, em 1989, o projeto de implantação do curso de Conservação e Restauração de Documentação Gráfica, material de arquivos e bibliotecas. O curso, único no país voltado para a formação de profissionais na área de restauro de livros e documentos, teve início em 1994, a partir da parceria estabelecida entre a ABER e a Escola Senai Teobaldo de Nigris, com recursos oriundos da financiadora de estudos e projetos, FINEP, e do Ministério da Ciência e Tecnologia. A parceria ABER-Senai foi responsável pela formação de cerca de 700 alunos vindos de importantes instituições nacionais, como Arquivo Nacional, Fundação Biblioteca Nacional, Museu da República, Arquivo Público do Estado de São Paulo, Museu de Arte de São Paulo, Centro Cultural São Paulo, Pinacoteca do Estado de São Paulo, Museu da Imagem e do Som, Arquivo de Itaipu, Centro de Memória da Companhia do Metrô de São Paulo, diversas universidades, cartórios, além de outras instituições públicas e privadas. Além disso, a ABER, em um trabalho conjunto com a Fundação Vitae, possibilitou que muitos alunos complementassem sua formação técnica em bibliotecas e laboratórios, tanto no Brasil como no exterior, por meio de bolsas de estudos que não priorizavam unicamente a titulação acadêmica ou a vinculação institucional, permitindo assim a formação de diversos profissionais que atualmente fazem um trabalho relevante na área e que são multiplicadores de conhecimento. Aí um parênteses meu, eu fui beneficiada por uma bolsa exatamente da Fundação Vitae, depois de fazer o curso do laboratório ali, e eu e muitas outras pessoas, eu não fui a primeira, enfim, muitas pessoas. Bom, embora a parceria com a Escola Senai, Teobaldo de Nigris, tenha se mostrado produtiva, em 2005 a ABER começa a se desvincular do gerenciamento desse projeto, e em 2016 o Senai assume totalmente o curso, alinhando-o às diretrizes da escola. A ABER também realizou, por 8 anos, os concursos de encadernação artística, objetivando incentivar o intercâmbio e a criatividade nos trabalhos de encadernação. Os cursos tinham a participação de encadernadores do Brasil e do exterior. Os livros eram expostos em museus da cidade, como o MASP e Centro Cultural São Paulo, e, paralela à exposição, aconteciam palestras sobre encadernação e conservação. Estes concursos possibilitavam o convite para que renomados encadernadores internacionais participassem do evento como jurados e palestrantes, propiciando troca de conhecimento e contribuindo para a formação técnica dos participantes. Ainda no campo das parcerias, a ABER participou da redação do Código de Ética do Conservador Restaurador de 2005, com associações, instituições, conservadores e docentes da área. O código, único no Brasil, estabelecer normas e princípios que orientem o conservador restaurador na boa prática da profissão, fecha aspas. Está disponível no site do, eu creio que LACOR, eu não consigo ver, da UF, vai ficar disponível, creio que depois, algum link. E da própria ABER, do site, né, que ela só colocou o link aqui. A ABER, durante seus 35 anos de existência, promoveu mais de 1.000 cursos, palestras, seminários e workshops, ultrapassando 30 mil horas de aula para mais de 5 mil alunos. Dessa forma, pode-se constatar que sua criação impactou positivamente a vida de muitos profissionais e significou uma real mudança de paradigma em relação à área da conservação de papel em nosso país. Embora o cenário atual seja muito diverso daquele da década de 1980 e traga novos desafios a ser superados, a associação continua em sua missão educativa e formativa como meio de cultivar valores como ética, cidadania e transformação da sociedade. Atualmente participa
Atualmente, a ABER participa, junto com as demais associações, da Comissão de Regulamentação da Profissão, que tem como objetivo reconhecer a profissão de conservador-restaurador no Brasil. Vale registrar que este é um desejo antigo da ABER. Dona Guita, por exemplo, em 1998, como presidente da associação, participou do Fórum para o Reconhecimento da Profissão, realizado em São Paulo. No evento, ela enfatiza, por exemplo, a necessidade da definição clara o que é técnico de conservação e restauro, e o que é o conservador e o que é o restaurador. A importância da ABER para a área pode ser descrita nas palavras do Sr. José Mindlin, em entrevista que ele deu ao conservador Aloysio Arnaldo Nunes de Castro, em 2007. Antes da ABER ser fundada, Guita e Teresa se interessavam... Desculpa, acho que abre aspas. Né? Antes da ABER ser fundada, Guita e Teresa se interessavam muito pelo problema. Eu creio que a partir da inundação de Florença, que foi nos anos 60. Isto, realmente, creio que despertou a ideia de preservação no mundo inteiro, e elas trabalhavam com encadernação e restauro, até surgir a ideia da ABER como formar técnicos de nível médio, e conseguiram. Então, a fundação da ABER, eu creio, foi a primeira instituição de nível nacional para difundir a ideia da importância do restauro e da conservação. O que é um trabalho que deve ser um verdadeiro mutirão, porque um trabalho feito isoladamente, como a Guita e a Teresa faziam antes da ABER, tinham como resultado prático a realização do concerto, mas sem que ele fosse difundido para despertar o interesse por esse tipo de trabalho em mais pessoas. E a ABER teve esse papel exatamente de levantar o problema da importância dessas medidas de preservação. Hoje já existe um aparato de restauro e de encadernação que antes da ABER não existia. Para finalizar, gostaria de agradecer a estas duas mulheres especiais e únicas que, com sua força e espírito empreendedor, modificaram positivamente a vida de muitos profissionais e a própria história da conservação no Brasil. Faço as minhas palavras dela. Muito obrigada, dona Guita e a dona Teresa. Isis Baldini Elias. Obrigada. Obrigada, Ana Paula, pela apresentação, pelas palavras da professora Isis Baldini, e por trazer um pouco do que é o trabalho, né, da ABER, que surgiu há tantos anos e continua ainda sendo muito importante para a formação profissional e para a divulgação das atividades da área do conservador, né? Eu também devo bastante à ABER, a dona Guita, a Teresa, né? Acho que todo mundo que trabalha nessa área realmente tem essa herança, né? É muito grato por isso. Eu deixo agora aberto a perguntas. Aqui tá ligado, tá? Flávia, queria agradecer ao CPC, porque antes de ter o Google, onde a gente digitava informações a respeito do curso, era através do folhetinho do CPC que passava as informações do nosso curso até lá, né? Para muita gente que foi através do CPC, viu? Oi, boa tarde. Eu vou me dirigir à mesa, porque aqui, como representante da família, como metade do código genético da Guita Mindlin, eu fiquei muito tocada. A Betty e eu estamos aqui, e a Ana, que é a terceira geração, e ficamos muito tocadas com todos os depoimentos e muito felizes com a homenagem, porque a gente que acompanhou, enfim, a história da Guita e do José, e a história dessa biblioteca, temos uma alegria imensa de ver esse florescimento, porque acho que o mote que o Alexandre e o Hélio escolheram, né, para comemorar os 10 anos de Biblioteca Viva, não podia ser melhor celebrado com essa homenagem à educação, à formação de profissionais, aos cursos, enfim,
a coisas que levam adiante o conhecimento. E eu acho que vocês colocaram de uma maneira muito sensível, variada, alegre, essas atividades, enfim, essa homenagem. Aqui estou falando de improviso como um agradecimento, mas acho que é isso. Não sei se a Betty quer acrescentar alguma coisa. Então é isso. Muito obrigada. Mais perguntas? Não, comentários? Liseli? Era mais um relato, né, que desde a década de 90, eu vou falar em termos assim, das bibliotecas da USP, né? A dona Guita e a dona Tereza Brandão, elas fizeram um trabalho maravilhoso de incentivo junto ao CIB, o Sistema Integrado de Bibliotecas da USP, né? E eu me lembro que nós, bibliotecárias, nós participamos dos cursos da ABER, logo no início, no Largo Ana Rosa, depois na aclimação, e nós tínhamos contato com todos os profissionais da ABER, e a dona Guita junto à dona Tereza, todas lá conosco, né? Nos ajudando e nos incentivando. E nós não sabíamos nada, nós somos bibliotecárias, não tínhamos a mínima noção, não sabíamos a técnica de encadernação, nada disso, né? E aí nós fomos evoluindo, fomos estudando junto, e aí elas participavam muito do CIB. E todas as palestras que tinham no CIB, elas estavam juntas. E eu me lembro também quando teve a instalação do CPBA, o Projeto de Conservação Preventiva, Bibliotecas e Arquivos. E elas participavam e incentivavam. E todos esses cursos que a ABER promovia, nós íamos. A Paula Leon foi fabulosa. E todas os questionamentos que a dona Guita fazia e que nós escutávamos, tudo isso nós começamos a introduzir na USP. Então, aí o CIB formou os grupos de trabalho de conservação. E algumas bibliotecas participaram, né? E nós fizemos, a partir disso, dos cursos, pelos professores da ABER, pelo Senai também, nós conseguimos fazer uma normalização de encadernação para as bibliotecas, então encadernação para a conservação. Fazíamos também higienização, normalização para higienização. E fizemos tudo isso já com o pessoal da ABER, né? Os cursos que o Senai promovia e tudo mais. E deu muita sustentação para os nossos projetos de conservação. Então, qualquer dúvida que nós tínhamos era ABER direto, qualquer referência era ABER. Então, em casos de acondicionamento, emergência, sinistros e tudo mais. E no caso específico da FAO, onde ninguém conseguia mexer com projetos de arquitetura, fazer a conservação, preservação, a equipe da ABER foi fabulosa, que foi nos ajudando a preservar todo esse acervo, né? Então, o que eu quero dizer, que eu não sei falar muito em público, mas a ABER foi maravilhosa. O que seria da USP, sinceramente, se não tivesse sido aberto, porque o Rio de Janeiro tem a Bracor, e nós não tínhamos ninguém aqui, sabe? Então, nós não tínhamos bibliografias, nada disso. Então, eu lembro muito a dona Guita indo nos eventos e nos especialistas que ela trouxe. Nós aprendíamos muito, a gente anotava tudo, e voltava para casa, estudava e divulgava para as bibliotecas, fazíamos reuniões, o CIB ficava sabendo também. Então, como é que eu vou dizer? Assim, não tem como agradecer, e tudo para nós era aberto, sabe? Tudo dona Guita, dona Tereza, tem alguns professores aqui, né? Então é isso que eu queria dizer, sabe, para a família Mindlin, que, nossa, foi espetacular. E os cursos que nós fazíamos na aclimação, no Largo Ana Rosa, eles levavam artesãos também com as dobradeiras, os equipamentos. E
Então, eu lembro que na década de 80 eu li no jornal que tinha lançado a ABER, e eu falei, puxa, eu já estava na FAO e trabalhava o dia inteiro, eu falei, ai meu Deus, será que eu vou conseguir fazer esses cursos, né? E não sei, aí o universo foi contribuindo, e aí o CIB foi chamando os profissionais, formando grupos de trabalhos. E então eu acho que hoje em dia, quando a gente recebe verba de preservação, então a gente já consegue terceirizar os trabalhos de encadernação já com os preceitos da ABER, encadernação para conservação. Não é tanto conceito de gráfica, nada disso. E através da verba a gente consegue pedir outros serviços de preservação também, porque antigamente era só encadernação. Então chama-se outras empresas especializadas de conservação para atuar no acervo da USP, sabe? Então, nós somos muito gratas à ABER. Assim, foi fabuloso, um trabalho... O legado ainda continua. É, uma coisa assim, impressionante, sabe? Assim, a USP deve à ABER. Tudo que a gente pedia, a ABER falou. Não, eu corria para a ABER e falei, eu preciso disso, isso, daquilo, a gente vai fazer um curso assim, está certo, está errado? Sabe, e eu lembro da Dona Guita perguntando umas coisas, eu falei, como que ela sabe disso tudo, né? No projeto CPBA, é maravilhoso, a divulgação dela aqui na USP, sabe? E então, mesmo nos projetos de arquitetura da FAO, ela foi fabulosa, e em outras bibliotecas também, sabe? Então, a USP deve muito, é muito grata, sabe, a ABER. Era isso. Obrigada, Gisele, pelas palavras. Realmente todos nós somos, né? Eu quero agora agradecer também por essa oportunidade de participar desse momento, né, que eu acho que traz muita reflexão, não só sobre a questão da preservação, da conservação, mas sobre o motivo, né, que nos leva, né, a levantar todos os dias para vir para a biblioteca trabalhar e manter esse acervo, né, e manter essa história, né, esse sonho vivo, né. Agradecer aos meus colegas de mesa, palestrantes aqui, que cada um trouxe, né, eu acho que uma contribuição muito importante, um momento, um relato muito importante dentro da área da conservação, dessa temática, né, e que possamos celebrar os 10 anos da BBM com a certeza de que fazemos realmente tudo com muita alegria. Obrigada a todos. Passo a palavra ao professor Alexandre. Bom, então, muito obrigado. Eu queria reiterar os agradecimentos da Biblioteca Brasiliana Guita José Mindlin, a Cristina Sanches, Ana Paula Irata, Flávia Brito e Andréia, também a Isis Baldini, que mandou a sua, né, esteve aqui conosco, né, por meio da Ana Paula. Então, a gente ainda tem uma mesa às 7 horas, e aí, para a gente fazer esse intervalo, a gente vai ter um coffee break à disposição aqui na Sala Vila Lobos da Biblioteca Mindlin, então queria convidar a todos e a todas para a gente poder estender um pouquinho a conversa ali, né, na sala, com um pequeno lanche aí para a gente reforçar as energias para a última jornada do dia. E lembrando também que agora a exposição Rubens Borba de Moraes, um protagonista invisível da Unesp, está já aberta à disposição, e ela vai estar a semana toda, na verdade vai ficar o mês inteiro aqui conosco. Então, aqueles que quiserem hoje ou ao longo da semana fazer a visita, está aqui na sala BN10, em frente, aqui embaixo da livraria, tá bom? Então, muito obrigado, vamos ali ao nosso lanche, o nosso café. Obrigado.